Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse devocional eu quero falar com vocês sobre santidade. Um tema muito abordado aqui nesse canal, que eu tenho abordado muitas vezes sobre esse tema, sobre a santidade. E eu quero fazer um contraste sobre o verdadeiro evangelho, que é a santidade, e o evangelho que nós temos vivido nesse tempo, que tem sido pregado aí na grande mídia, pela internet, e alguns outros pastores que têm se desviado da verdade. Eu quero primeiramente ler um texto com vocês, Efésios capítulo 4, versículo 17, palavras do apóstolo Paulo. Antes disso, eu quero ler o tema dessa passagem aqui, que cada Bíblia traz, que é o assunto que Paulo começa a tratar. O tema aqui é: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. No versículo 17, agora a gente vai ler, está escrito o seguinte: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como os que andam, como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Agora o versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. 21. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está na verdade em Jesus. 22. Que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. 24. E vos revistai de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O apóstolo Paulo aqui está apresentando um contraste. O que ele está fazendo aqui é isso, ele está contrastando, ele está primeiro apresentando a nova vida em Cristo e a vida ímpia. Então ele vai fazer que meio colocando em opostos essas duas coisas. Ele vai dizer que a vida de santidade, a vida reta dessa pessoa, é contrária à vida ímpia, é contrária à vida daquelas pessoas que vivem aí fora nesse mundo, certo? E essa passagem de hoje, esse devocional de hoje, eu quero aplicar e contrapor um evangelho que está sendo aí fora pregado, onde é ensinado que Deus ele te ama, que Deus ele é amor, e que não importa como você vive a sua vida, e você pode viver do jeito que você quer, você pode andar do jeito que você quiser, que Deus ele te ama, que você foi salvo pela graça, que não interessa como que você vive, como que você se relaciona, você foi salvo e o que importa é o amor. Eu quero combater essa ideia de evangelho. Isso aí que muitos pastores estão pregando, Você que tem me acompanhado, você tem visto que eu tenho feito aqui no canal uma série falando isso não é o evangelho, onde eu falo sobre René Kivitz, que ensina sobre essa teologia. Eu vou falar sobre outro pastor que é conhecido aqui na internet como o pastor da Xuxa, que também defende essa mesma ideia, a teologia do amor. Nós temos aí também um cantor que era do nosso meio, que cantava aqui na igreja mesmo, vivia essa doutrina e depois desviou, que se chama Kleber Lucas, que agora está aí andando com outras crenças, outras religiões, certo? E começa a descambar por um lado que não tem nada a ver com o evangelho, certo? E eu vejo a necessidade de alguém se levantar e pregar o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, essas pessoas estão saindo de dentro de, pelo menos outrora viviam no evangelho verdadeiro, e estão indo para um outro caminho, descambando para um caminho que não tem nada a ver. E o grande problema não é eles irem, porque eles são livres, eles podem fazer o que eles quiserem. O problema é que eles levam um monte de gente com eles, certo? E é um monte de alma que está sendo desviada e está sendo levadas ao inferno, certo? Por exemplo, Priscila Alcântara saiu do nosso meio, cantava no gospel, agora desviou, está cantando várias outras músicas, chegou até a cantar funk, aquelas músicas pesadas falando sobre sexo, certo? E um tempo desse aí eu vi um vídeo dela, tava cantando na igreja do Ed Renekiewicz, que é o mesmo cara que eu tô fazendo a série aqui, certo? Porque lá eles meio que aceitam esse tipo de atitude, com roupas sensuais, vivendo uma vida completamente promíscua, contrária ao evangelho, certo? E hoje eu resolvi falar sobre isso para alertar a tua vida, que isso que nós estamos vendo aí, e vai piorar, isso que nós estamos vendo, não é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho. O evangelho de Jesus não é isso. O evangelho de Jesus é marcado por uma vida santa. As pessoas que fazem parte do evangelho vivem uma vida de santidade. As suas atitudes são diferentes. A Bíblia vai dizer, em Malaquias capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer o seguinte: vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A diferença está aí, nas atitudes. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai fazer um contraste, Quer ver? Eu quero voltar com você aqui ao texto,
No versículo 19, ele que ele vai dizer: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução e para com avidez cometerem toda a impureza. Aí ele vai dizer no versículo 20, fazendo o contraste: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Aqueles que são de Cristo não vivem nessas práticas, né? Tem pessoas que se acham crentes, mas são prostitutas, vivem na prática da fornicação, se deitam com um, se deitam com o outro, ou crentes que vivem afundados na pornografia, na masturbação, né? E vivem afundados nesse pecado e se acham crentes. Esse evangelho está errado, não é o evangelho isso aí. O evangelho requer santidade. O verdadeiro crente, ele é distinto desse mundo, ele é diferente da prática desse mundo. O seu modo de falar, seu modo de agir, seu modo de pensar é completamente diferente a esfera desse mundo, a vida que esse mundo leva, né? Aqui no mundo afora é normal o namorado com a namorada ir para a cama antes do casamento, né? É normal o jovenzinho de 15, 14 anos, 16 anos assistir pornografia, se masturbar. É normal o crente dentro da igreja chamar palavrão, xingar os outros. Então é normal no nosso tempo viver dessa maneira, e as pessoas dizem que elas são cristãs, que elas são evangélicas. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Essas pessoas estão se enganando. E você que me segue aqui nesse canal, você que me acompanha todos os dias aqui, nesses devocionais que eu tenho trazido, né, eu quero trazer um alerta para você. Eu acredito que você já deve saber distinguir bem o que é e o que não é o evangelho, certo? Mas hoje em dia, eu digo para você, se você não tiver um conhecimento da Escritura, você vai ser enganado, porque as pessoas que acreditam nessa corrente teológica, desse tipo de evangelho, que não é o evangelho, eles se embasam na Escritura. Eles se embasam para poder defender essa teologia, eu vou aqui denominar teologia do amor, que Deus ele ama todos, que você não pode julgar, né? Quando você começa a pregar sobre isso, logo aparece uma galera que é chamada galera do não julgueis. Ou seja, você não pode falar nada, porque se você falar, você está julgando. Você não pode mostrar o erro, você não pode mostrar o pecado, você não pode combater pela Escritura essas falhas doutrinárias, porque você está julgando, certo? Então, a gente precisa conhecer a Escritura, a gente precisa conhecer a Palavra de Deus. Se a gente não conhecer a Palavra de Deus, a gente vai se perder, né? E eu quero falar para você que me segue, você que me assiste, né? Que tem me acompanhado nesses devocionais, eu quero instigar você a ler a sua Bíblia. A meditar sobre aquelas verdades que você já sabe. São coisas que eu estou falando aqui que é básico e eu acredito que você já deve saber. Mas é muito bom você mastigar isso, remastigar, né? Deixar isso guardado no seu coração para que você não venha ser enganado. Porque essas pessoas estão sendo sutis em desvincular essas verdades de dentro da Escritura. Estão desviando e distorcendo dentro da Escritura. Se a gente não tiver um conhecimento, a gente vai se perder, né? Quanto mais aquelas pessoas que são novas convertidas podem se perder. Se você conhece alguém que é novo convertido, ajude essa pessoa a caminhar no Evangelho. Não deixe que essa pessoa seja contaminada por essa teologia, por esse ensino errado, né? Para que essas pessoas venham crescer no caminho certo e não venham ser levadas para um caminho errado, né? Hoje a gente está no advento da internet, muitas pessoas podem vir para a internet pregar, e se pregar errado, vai ter pessoas que vão se alimentar da palavra errada e vai crescer errado, vai descambar para o lado que não é para ir, e daqui a pouco tá com a vida toda destruída porque ouviu uma pessoa que não estava pregando o verdadeiro evangelho. Amém? Feche seus olhos e ore comigo em nome de Jesus aí. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por mais um dia, Pai Santo. Pedimos que o Senhor nos dê graça, sabedoria e entendimento para que possamos permanecer no Teu Evangelho. Abre o nosso entendimento para compreender a Tua Palavra, para compreender o Teu ensino. Que não venhamos ser enganados, Senhor, por esses homens que falam mentiras, que não falam a verdade, Senhor. Que venhamos, Senhor Jesus, aprender realmente o Evangelho como ele é, com homens de Deus, cheios do Teu Espírito, que possamos também ser guiados pelo Teu Espírito, para que não possamos ser enganados. Que possamos viver essa verdade, viver uma vida santa, uma vida reta, para agradar e glorificar o Teu santo e poderoso nome. É o que eu te peço pela minha vida, pela vida daquelas pessoas que me acompanham aqui. Em nome de Jesus. Amém. Se você me assistiu até o final desse vídeo, comenta aí embaixo, verdadeiro evangelho. Todos os vídeos eu tenho feito isso, que eu quero saber quantas pessoas estão me assistindo até o final. Então comenta rapidinho aí, verdadeiro evangelho. Eu vou saber que você assistiu até o final. Amém? No final desse vídeo eu vou deixar aqui 2 vídeos, né, sobre a série que eu estou fazendo, o verdadeiro evangelho. Isso não é evangelho, a série que eu estou fazendo, isso não é evangelho. E um outro vídeo que, quem sabe, você pode gostar e assistir. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional.